Prontinho. Relações humanas, os relacionamentos interpessoais e éticos conforme os preceitos divinos. Eu quero só lembrar vocês, pessoal, que muitos pontos dessa matéria nós trabalhamos no nosso livro de Administração e Liderança com Ética. Por isso que nós estamos fazendo alguns resumos apenas nessa disciplina de relações humanas. E nós já discorremos aí nas outras aulas, nas anteriores, a respeito das lições 1 e semana passada 2 e 3. Nós falamos dos princípios das relações humanas, as relações humanas com o próximo e desenvolvendo as relações humanas. E hoje nós vamos para essas duas propostas aqui, ó, das lições 4 e 5, que tem por título Aprendendo a Viver em Harmonia com o Próximo. E aí eu trouxe para vocês alguns pontos fundamentais. E a lição 5, a ética nas relações humanas. Só para a gente recapitular, pessoal, nas outras aulas nós falamos um pouco sobre isso. Relações humanas envolve várias o quê? Várias pessoas. Cada pessoa tem uma cabeça, uma formação, uma criação, uma história, um jeito de vida, uma família. E aí, essas diferenças tornam as relações humanas cada vez mais difíceis. E nós pontuamos também na aula passada que as relações humanas não acontecem só na igreja, de forma alguma. Aonde mais que as relações humanas acontecem? No trabalho. A maioria de nós passa 1/3 do dia aonde? No trabalho. Também, onde que as relações humanas acontecem muito? No meio familiar. E aí nós podemos colocar família, amigos, aqui no quesito igreja, os irmãos, lá os colaboradores, patrão. Então, as relações humanas, elas acontecem em diversos ambientes. Diversos. Não é só na igreja, não é só no trabalho, não é só na família. São em ambientes distintos. E aí nós temos alguns pontos fundamentais para viver bem as relações humanas. Na aula passada nós falamos de alguns aspectos, um deles que nós citamos, a aula de hoje, se você não leu, vale a pena fazer a leitura aí do material. E foi um ponto que nós conversamos bastante na aula passada, o perdão, a questão de liberar o perdão sobre alguém que feriu, sobre alguém que fez mal a nós, seja em que ambiente for. E aí nós vamos aprender um pouquinho de alguns elementos que são fundamentais dentro aqui da lição 4 para viver em harmonia com o próximo. E aí o material coloca para nós a ideia de sabedoria. E eu queria traçar um paralelo com vocês entre ser sábio, agir com sabedoria e ao mesmo tempo ser firme, gente. Vocês concordam comigo que tem verdades que precisam ser ditas? Sim ou não? Agora, ao agir com sabedoria, o que nós vamos averiguar? É a hora certa de falar? Essa é a forma certa de falar? Será que é o lugar certo de falar? O ambiente certo? E isso passa muitas vezes pela sabedoria. E a Bíblia fala que a sabedoria é um dom de Deus. E se nós percebermos que nós não estamos agindo de forma sábia, nós devemos orar, pedir sabedoria para Deus. Quando nós agimos com sabedoria,
esses relacionamentos, as relações humanas, melhoram, sim ou não? Agora, ser sábio não nos isenta de ser firmes nos momentos necessários. Lembra que nós falamos sobre limite na aula passada? Estabelecer limites, principalmente no ambiente de amizade. Tem que se existir limites. Isso aqui é aceitável, daqui para frente já é algo que está invadindo uma privacidade. Então, isso passa também pela ideia de ser firmes. Isso aí, nos diversos ambientes. Vou pegar um exemplo prático: criação de filhos. Gente, se os pais não agirem, é lógico, com sabedoria, mas no momento que necessitar, com firmeza, os nossos filhos, eles saberão o que é limite? Não vão saber. Então, existe um momento de nós agirmos com firmeza. É uma linha aqui, a questão da sabedoria e da firmeza, é uma linha que nós precisamos buscar esse equilíbrio. Por quê? Não, irmão, eu estou tentando ser sábio. Então eu tenho aquela verdade para falar para o fulano, mas por ser sábio eu não vou falar. Chega uma hora, irmão Ivano, que a gente vai esquivando, e aí falta o quê? A firmeza. E se faltar a firmeza, na verdade faltou sabedoria. Aí, não, irmão, eu tenho que ser firme, eu tenho que falar aquilo para o irmão que eu não gostei daquela atitude dele, eu tenho que ser firme. Agora, ser firme não é ser mal educado, não é ser áspero. Um ponto o pastor Esquil nos fez lembrar na aula passada, que a questão da correção, da crítica, de se chamar pessoalmente, de conversar ali individualmente com a pessoa. Não é porque nós vamos ser firmes que nós vamos abandonar a sabedoria. Precisamos equilibrar isso. E quando nós buscamos esse ponto, as relações humanas fluem melhor. Depois, nós podemos falar também de mudança de atitude, que é um elemento fundamental para a harmonia das relações humanas. Por quê, irmãos? Fazer uma pergunta aqui para vocês, Você consegue lembrar de algum erro que você cometeu hoje? Consegue lembrar? Nossa, eu falei daquele jeito, podia ter falado um pouquinho melhor. Nossa, tomei essa decisão, podia ter escolhido um pouco diferente. Nossa, peguei aquele caminho e atrasei, podia ter pego um outro. Se a gente parar para fazer uma reflexão diária, nós vamos ver que cometemos erro todo santo dia, sim ou não? Agora, nas relações humanas, os erros também acontecem. A grande chave, a grande questão é essa aqui: a mudança de atitude. Um marido que fala de forma ríspida com a esposa, ou vice-versa, pode acontecer em um momento de descuido, falta de cuidado? Pode acontecer. A grande questão é: essa atitude precisa mudança. Fulano, me desculpe, me perdoe, eu precisava ter falado assim, deveria ter falado dessa forma, eu deveria ter agido assim. Amigo, aquele dia eu falei assim com você, me desculpe, poderia ter agido de forma diferente. E aí, gente, isso passa por uma mudança. Se você e eu estamos detectando lista de erro nas nossas vidas, no nosso comportamento, nós vamos continuar errando?
que nós temos que fazer? Lutar para melhorar, para não errar de novo. Se precisar consertar. Teve um dos alunos aqui, não lembro se foi na aula da semana passada ou na anterior, falou: irmão Micael, existem situações que nós temos que até ressarcir? Existe. Se é uma situação que alguém foi lesado, houve dano sobre alguém, nós vimos que nós estamos errados, nós temos que resolver isso. Então, diante das questões que a gente erra, nós temos que procurar mudar, melhorar. Aí o terceiro elemento fundamental para a harmonia nas relações humanas, gente, é a humildade. E a ideia de humildade, principalmente na vida cristã, ela é muito legal. Por quê? Durante muito tempo as pessoas pensaram que humildade era o quê, gente? Andar rasgado, pastor Rogério. Olha só que pessoa humilde, só anda com a roupa rasgada. Aquela moda que veio uns anos atrás das roupas rasgadas, hein, gente? Imagina, todo mundo estava humilde. Pessoal, a humildade no cenário das Escrituras não tem a ver com aquilo que a pessoa tem ou não tem. A humildade passa pela minha capacidade de reconhecer as minhas limitações. Quando eu reconheço, olha, isso aqui eu não sei, mas o irmão Rafael sabe. Isso aqui eu não consigo fazer, mas o irmão Vivaldo consegue. Isso aqui é um negócio que eu não conheço, mas eu sei alguém que conhece. E ele vai poder fazer, ajudar melhor do que eu. A humildade passa pelo ato de reconhecer as nossas limitações e enxergar as qualidades uns nos outros. Vocês lembram o que Jesus disse? Que nós precisamos considerar o outro superior a nós mesmos. Porque a humildade, pessoal, tem a ver com isso. Eu gosto muito, vou dar um spoiler para vocês, irmã Ivana, do texto de Naamã. Lembra lá do milagre? Segundo livro dos Reis 5. Acho que é isso mesmo, segundo livro dos Reis 5. Gente, a Bíblia fala que o Naamã era poderoso, chefe de exército, tudo aquilo, porém ele estava leproso. Quem foi que falou do profeta Eliseu naquela casa? A menina, a escrava. Olha a humildade da escrava, pastor Skill. Ela não foi no seu patrão, Naamã, falar: ó, Naamã, vai lá em Israel que o profeta Eliseu pode te curar. Não. Ela reconhecia: eu não tenho acesso a Naamã. Eu tenho acesso à mulher dele. Ela respeitou. Aí a Bíblia fala que ela vai na mulher de Naamã. Ó, se o meu senhor fosse em Israel, lá tem um homem de Deus que poderia orar por ele. A Bíblia não fala, gente. A Bíblia não fala claramente. Mas se Naamã ficou sabendo disso, é porque a esposa dele foi falar para ele. Aí nós temos a humildade da menina, a humildade da mulher de dar ouvidos para uma escrava, a humildade de Naamã de dar ouvidos para a esposa, porque a esposa naquela época, um conselho da esposa não era respeitado pelo marido. Aí Naamã teve a humildade de ouvir o conselho da esposa. Ó, Naamã, não sou eu quem disse, tá? A menina disse que em Samaria tem um homem de Deus. A humildade de Naamã, como um idólatra que era, ele não era crente, não era judeu. Ele vai até o rei, Sírio. O rei Sírio também tem a humildade de reconhecer: ó, Naamã,
nós temos dinheiro, nós temos uns curandeiros aqui, mas ninguém aqui cura lepra não. Se em Israel tem alguém que cura lepra, você tem liberdade de ir lá buscar a tua cura. Eu costumo falar, gente, que é um milagre da humildade. Que os personagens foram reconhecendo. Eu não posso, mas tem alguém que pode. E disso aí, Naamã, isso aí eu não dou conta. Mas tem alguém que dá conta. Aí quem que tinha que dar o exemplo de humildade na história? O rei de Israel, sim ou não? Ele foi o desumilde. Porque quando Naamã chega com as cartas do rei da Síria, cartas de paz, o rei de Israel fala o quê? Tá querendo guerra contra nós, certeza. Certeza, esse povo eles não querem nada de bom. Certeza que eles estão querendo matar a gente. O único desumilde na história foi o que tinha que dar o exemplo de humildade. Aí, vocês querem ver o exemplo de humildade de Naamã de novo? Ele ficou meio revoltado porque o profeta Eliseu mandou ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. E até a Bíblia fala que pegou o caminho de volta. Aí 2 servos, 2 escravos de Naamã, gente, olhou para Naamã e falou assim: meu senhor, não mata nós não, mas deixa nós fazer um comentário. Se o profeta tivesse mandado o senhor assim, fazer um negócio bem difícil, você não teria feito? Lógico que eu teria feito. Pois bem, falou para você fazer um negócio facinho, ó, 7 tibum, rapidinho resolve. Ele deu ouvidos para 2 escravos. Foi nem Eliseu, foi o Geazi. Foi o moço, foi o Geazi. Aí ele, tá bom, vou ouvir esses meninos, quem sabe ele está certo. Foi lá, mergulhou 7 vezes e o milagre aconteceu. E ao que tudo indica, Naamã se converte, porque aí ele fala para Eliseu, vou levar um pouco dessa, fala para o Eliseu, aí tem a humildade do Eliseu. Ó, você quer os ouro, quer os tesouros, os presentes, as joias? Quero nada. Quero nada. Porque Eliseu queria que Naamã entendesse que o milagre foi pela misericórdia de Deus, não foi comprado. Aí o Eliseu mostra a sua humildade de reconhecer que não foi ele quem fez foi Deus. O Naamã fala para o Eliseu, então eu vou levar terra daqui para casa. Porque a partir de agora eu só vou louvar ao Deus de Israel. Irmãos, nós não devemos nos assustar se chegar lá na eternidade e de repente encontrar o Naamã. Porque se ele permanecer o resto da vida adorando somente ao Deus de Israel e crendo no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele se tornou um prosélito, um convertido ao Deus de Israel. Agora, se ele permaneceu assim ou voltou para a idolatria, aí a Bíblia não fala. Nós vamos saber lá na eternidade. Mas aí, queridos, nós vemos o quê? Vários personagens demonstrando a humildade. Ó, eu não posso fazer, mas eu sei quem pode. Eu não posso te ajudar nisso, mas eu sei quem pode. Nas relações humanas, isso faz total diferença. Aproveitar, você aí é quarto, né? Uhum. Estava esperando você falar os 3, que a gente deixa. Sim, pode ir. Você não queria perguntar? Mateus 18 vai falar sobre o perdão. Você já falou na semana passada, é quando você falou da sabedoria, sim, a mudança de atitude, envolve o perdão, com certeza, Rafa. Aqui vai dizer no versículo 15 de Mateus, capítulo 18: se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste. E se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois testemunhos. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera um gentil engano. É aí o que ocorre? O que Jesus está ensinando? Jesus aí, irmãos, ele vai ensinar o que a igreja vai usar como base para o ato disciplinar, por exemplo, de pessoas que pecam, que ferem os mandamentos. Porque o que ocorre?
chegaram em Jesus e perguntaram o que fazer quando ver alguém pecar, fazendo coisa errada. Aí o que Jesus fala? Vai ao teu irmão e conversa com ele. Irmão, isso aí não é legal, a Bíblia diz isso, diz isso. Se ele te ouvir, o que é esse ouvir? Se arrependeu, vai mudar de atitude, vai se consertar. Se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Se ele não te ouvir, não, você não sabe de nada, quero saber disso não vem intrometer na minha vida não. Aí Jesus fala o quê? Chama 2 testemunhas. Chama 2 testemunhas fiéis. Vamos lá conversar com fulano, que a gente precisa orientar ele sobre essa situação. Se ainda assim essa pessoa não quiser mudar de atitude, aí geralmente o que se faz aí? Jesus fala da igreja, torna isso público, e essa pessoa ela está sob a sua responsabilidade dali em diante. O que vai fazer, o que não vai se arrepender, vai voltar para a igreja, se não vai. E aí, até com base nisso, que existe o sistema disciplinar eclesiástico das igrejas. Mas geralmente o processo, a forma correta de se agir é essa. Vai ao teu irmão, se ele não te ouvir, leva as 2 testemunhas. Se não te ouvir, aí a igreja está ciente. Aí, por isso que Jesus fala que aí ele é considerado um gentil, alguém que saiu da aliança, alguém que não quer continuar no corpo. Aí é decisão de cada pessoa. Agora, se essa pessoa buscar perdão, aí aí Jesus fala que a igreja tem aí essa, podemos dizer na linguagem bíblica, essa chave do reino, de receber a pessoa de volta como um irmão em Cristo. Isso aí, lendo, parece que tem que falar de forma brava. Sim. Né? Julgar ela, alguma coisa assim, né? É nesse sentido de, por quê? A pessoa que vai procurar alguém que está mal, ela precisa incentivar a pessoa ao arrependimento. Não é confortar o pecado, mas sim incentivar a pessoa ao arrependimento. Aí sim. O quarto elemento fundamental aqui, queridos, para a harmonia nas relações humanas é a resignação. Que uma definição bem direta, dar o braço a torcer. Gente, como que isso é difícil, não é? Alguns antigos usavam aquele ditado: tem que engolir sapo, gente, tem que engolir sapo. Muitas vezes, para manter uma boa harmonia nas relações humanas, nós temos que relevar algumas coisas. Temos que relevar algumas situações. Se nós formos aí usar a razão, não, eu estou com a razão e pronto, eu estou certo e pronto, muitas vezes vai cooperar mais para a discórdia do que para a harmonia. Sim ou não, pessoal? Então existem situações que nós temos que dar o braço a torcer, relevar, deixa passar, depois conversa sobre isso. Por quê? Senão, não há harmonia nas relações humanas. Outro ponto, fidelidade a Deus. Gente, sermos fiéis a Deus impacta de forma direta no nosso relacionamento com as pessoas. Pode perceber.
Você já percebeu que quando a gente está orando mais, a gente é mais bem educado? Vocês já viram isso? Já notou isso na própria vida? Estou falando da vida dos outros, não. Falando para você analisar você, eu analisar eu. Mas quando a gente está lendo mais a Bíblia, a gente fica mais humano. Se compadece mais dos outros, pensa mais nas pessoas, coloca as pessoas em primeiro lugar na frente do nosso ego, do nosso eu. Pode perceber. É por isso que alguns estudiosos na Bíblia, na teologia, eles falam assim, ó, a cruz tem a arte vertical e a haste horizontal. A haste vertical, que é o stips, a nomenclatura aí dos latinos, tem a ver o relacionamento do homem com Deus. Por isso que ela aponta para cima e para baixo. O relacionamento entre o homem e Deus, Deus e o homem. E aqui, ó, a cruz que aponta para os lados é o relacionamento dos homens com os homens, dos seres humanos com os seres humanos. Quando nós estamos bem no nosso relacionamento com Deus, a tendência é que nós estejamos bem uns com os outros. Pode perceber isso, como que isso é real. E aí, é por isso que nós colocamos a ideia da fidelidade a Deus. Se eu for um homem fiel a Deus, eu vou ou não vou ser um bom irmão de igreja para conviver? Claro que sim. Se eu for um homem fiel, temente a Deus, eu vou ser um trabalhador honesto, não vou, gente? Um trabalhador confiável, alguém comprometido, alguém compromissado. É por isso que eu bato nessa tecla. Às vezes tem alguns alunos que até ficam bravos comigo. Ah, o irmão Micael pegou pesado nisso aí. Mas, gente, funcionário, às vezes eu falo isso para jovem também, só chega atrasado no serviço, só chega atrasado na escola, vive dando desculpa, vive entregando atestado médico porque estava com dor da dor que teve de uma dor quando tinha 5 anos de idade. Não pode passar na Avenida 4 que olha para o UPA e fala, é hoje que eu vou faltar. Esse tipo de pessoa que é assim na sociedade não é crente, gente. Não é crente. É frequentador de igreja. Lá nos Estados Unidos, eles têm, na América do Norte, eles têm um jargãozinho lá, virou até um negócio assim, de brincadeira, irmã Ivana. Fizeram filmes sobre isso. Mas é um negócio que se a gente levar a sério, na prática, é muito legal, pastor Skill. Que é assim, ó, é uma sigla, eles colocam OQJF. Vocês já ouviram falar disso? Quem já assistiu aquele filme O Carpinteiro, em seus passos o que faria Jesus? É um filme legal, um filme cristão, vale a pena assistir. OQJF significa o que Jesus faria. Se Jesus fosse eu lá no meu serviço, ele ia ficar chegando atrasado? O camarada que é um carpinteiro fala assim pro menino. O menino abandona a escola, o irmão Vivaldo. Tá revoltadinho. Aí o menino fala que quer mudar, que quer conhecer Jesus, tal. Aí o Senhor olha para ele e fala assim, pois bem, responde aqui uma pergunta para mim. Você acha que Jesus teria abandonado a escola? Você acha que Jesus teria abandonado? Falado para os pais dele, para os professores, isso aqui não serve para nada, não vou vir mais na escola não. Jesus faria isso?
É por isso, irmãos, que a nossa fidelidade a Deus, ela vai impactar o nosso relacionamento com as pessoas. Ah, aquele menino lá disse que é da igreja, mas é a pessoa, é o aluno matriculado lá da 8ª série, do primeiro colegial. Opa, tem alguma coisa errada. Aí, vocês vão ver que eu não estou exagerando. Você conhece pessoa que já te falou que não dá serviço para crente. Não conhece? Eu não vendo para crente de jeito nenhum. Irmãos, isso é uma vergonha para nós. É uma vergonha para nós ouvirmos isso. A pessoa fala, vendo fiado para qualquer um, menos para gente que é de igreja. Gente, por que essa relação humana foi afetada? Porque a pessoa não levou isso aqui, a sério, fidelidade a Deus. Então, à medida que nós somos fiéis a Deus, não é só a nossa vida espiritual que melhora, mas a nossa vida, os nossos relacionamentos também melhoram. Se eu for um homem de oração, um homem temente à palavra de Deus, com certeza eu vou ser um marido melhor, um pai melhor, vou enxergar mais os meus erros para tentar melhorar. A gente que é profissional, você vai montar um equipamento, sabe que está bom e está ruim. Dá para aproveitar, aí você se coloca no lugar do padrão. Se fosse a minha empresa e o menino usar isso aqui, eu ia colocar tudo novo. Se você for somar, você desmonta no mês 35 equipamentos. Se tudo que você for desmontar colocar novo, a minha empresa. Ele você desmonta, tá bom. E tem coisas que são passíveis de recuperação, né, pastor Rogério? Tem pessoas, né? Na empresa tem pessoas, por exemplo, ela é honesta, ela não é crente com pessoas. Sim. Entendeu? E ela tem princípios que ela vai fazer com dar certo. Tem gente que se fala que é evangélico, mas não está com isso. Entendeu? Não quer ver uma roupinha para ter um processo, um padrão. E, gente, isso aí Tem um monte de mentira, né? Aí você fala, pô, o que era crente, você fala, nunca vai fazer isso comigo. Fez. Até teve um aluno um dia, pastor, que comentou uma situação assim, e falou que foi lesado num acidente, foi lesado, mas o advogado falou para ele, se você não mentir nisso aqui, a gente não ganha. Aí ele falou, não, então abandona a causa. Igual que o negócio, né? Tem que fazer declaração de pobreza. O cara não vai ter nada, você está declarando que é pobre. Então, tem como mudar. E às vezes a pessoa não precisa. Não precisa. Se precisa realmente, é algo da lei, é algo aceitável, ok. Mas tem pessoas que se aproveitam, não precisa. E aí, gente, isso aí passa pela fidelidade a Deus e aqui, pela honestidade. Se nós formos pessoas honestas, conosco mesmo e com os outros, a harmonia nas nossas relações humanas vai fluir muito melhor. Vai fluir melhor. Ah, irmão Micael, mas às vezes é difícil, nós podemos até ser prejudicados em algumas situações por ser assim. Mas, irmãos, nós podemos levar prejuízos momentâneos e terrenos. Mas Deus que tudo vê, conhece. Sim ou não? Um exemplo que eu falo, eu comento sempre no ramo que eu, o irmão Jonathan e alguns outros irmãos trabalham. Aqui na cidade ocorre uma concorrência na área de imóveis de fibra de junco que eu não chamo de concorrência. Por quê? Existe peça que fica, por exemplo, R$130, R$120, R$130 de materiais, de custo. Para você colocar um lucro de 20%, que é um lucro baixíssimo,
você tem que vender a 150, por exemplo. E que já é caro para um trabalhador comum. Aí você acha, pastor Rogério, camarada vendendo a mesma peça, visualmente falando, a R$80. Que jeito, gente? Que jeito? Se você arrancar a fita, você vai achar uma ferragem que foi comprada no ferro velho. A pessoa está chamando a ferragem de nova, a ferragem tem 5, 10 anos de uso, a pessoa só deu uma garibada. Ah, meu amigo, você está falando que é errado vender algo usado? Não. Mas se o produto é usado, tem que ser vendido com o nome, com o preço de produto usado. Uai, se é usado, é usado. E aí você fala para o cliente, ó, produto é mais barato, foi revisado, mas é um produto recondicionado. É igual comprar um pneu recondicionado para o carro. Mesma coisa. Mas falta muitas vezes, e nos negócios eu acho que isso aqui é o principal. Falta honestidade. Falta honestidade. Nos negócios, gente, isso aqui é... Agora, irmão Micael, e aí, a gente vai perder a venda? A gente vai deixar de lucrar? Se for na desonestidade, irmãos, é melhor perder do que ganhar. Se for na desonestidade. E aqui, ó, no capítulo 5, na lição 5, o escritor fala da ética nas relações humanas. Nós falamos bastante sobre ética lá no 2 livros anteriores, se eu não estiver enganado, na ética e administração, da ética e administração cristã. E o que nós podemos resumir como ética? Uma pessoa, ela é ética quando ela sabe o que faz, passa pela consciência, conhece as consequências, respeitando os valores morais, e para gente que é cristão, respeitando os valores espirituais. Então, quando é que eu vou agir com ética? Na igreja, no trabalho, na família, no relacionamento entre amigos, nos estudos. Quando que eu estou agindo com ética? Primeiro, quando eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Opa, eu estou tomando essa decisão de forma consciente. Aí detalhe, eu sei das consequências disso. Mas para que as consequências sejam boas, eu preciso respeitar o quê? Os meus valores morais ou espirituais. Por que um cristão vai orientar? E aí, gente, se você ainda não leu, faça a leitura que vale a pena. Porque aqui o escritor coloca vários temas que estão na atualidade que envolvem a ética. São temas que estão sendo muito debatidos. Por exemplo, homossexualidade, aborto. Alguns temas que são bem legais e estão sendo debatidos pelas ideologias do mundo moderno. Questão de divórcio por qualquer ocasião e alguns outros assuntos. Agora, no nosso caso como cristãos, o que nós temos que analisar? Tudo que nós formos analisar e falar para alguém nas relações humanas, nos relacionamentos, nós temos que colocar isso à luz dos princípios bíblicos. Chega alguém em você e fala assim, ó, tá acontecendo uma situação comigo, assim, 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 tal. E se a pessoa pedisse um conselho para alguém que não tem temor a Deus, a pessoa diria o quê? Não, abandona. Não, desiste, larga a mão, mete o pé. Rapaz, não, mente. Faz isso, faz o que é melhor para você, faz o que tiver no teu coração. O que der na telha você faz. Alguém que não tem temor a Deus diria isso. Nós, o que nós vamos dizer? O que nós vamos orientar? O que nós vamos aconselhar? Aquilo que está de acordo com os princípios bíblicos. O terceiro,
É um tema, irmão Ivaldo, extremamente polêmico. E aí o que ocorre? Se nós formos olhar para a Bíblia, irmãos, nós não vamos achar na Bíblia versículos de forma direta para esses desafios do mundo pós-moderno. Por exemplo, não tem um versículo na Bíblia assim, ó, não abortarás. Não tem. Tem vários textos bíblicos falando do quanto a vida é importante, do quanto a vida é algo precioso, do quanto a vida é algo dado e tirado por Deus. E aí nós podemos dar conselhos e orientações à luz dos princípios bíblicos. Esse tema aí, que envolve, né, irmão, a inseminação, a reprodução da espécie humana através de métodos modernos. E, gente, na maioria das vezes, satisfaz o sonho de alguém que não pode gerar, mas existem vários desdobramentos que às vezes não são legais. A taxa de crianças que acabam nascendo com deficiências é muito alta, é muito grande. Então, assim, o que nós devemos fazer diante de situações como esses temas difíceis da atualidade? O que a Bíblia fala sobre isso? Quais são os princípios das Escrituras sobre isso? Se nós agirmos assim, usar essa fala dentro das relações humanas, nós vamos estar agindo com uma ética cristã. Muitos dizem que o pai é o que cria. Só que eu acho que aqui ele cria uma ideia dentro principalmente do pai. Ele vai saber que aquele filho não é de corrente sanguínea dele. Pode ser da esposa, mas ele não vai ser, né? Porque eu acho que, nesse caso, o DNA não sai dele. Sim. Entendeu? Pode atuar como um excelente pai, como uma pessoa maravilhosa, mas o DNA não é. Tem um caso desse, a Fabiola Mello, tem doença muito bosta, sei lá. Nessa mãe maceriana dela, ela teve várias inseminações, os filhos tudo morreram. Aí teve a relação com o marido e falou, não, já estava até hoje. Não podia engravidar e Deus fez um milagre. Então, aí, Rafa, o que acontece? É um princípio bíblico, é algo que nós vemos muito na Bíblia. Seria o melhor conselho a dar para uma pessoa assim. Eu vejo dois pontos. Eu vejo pelo milagre e Jesus sempre tocou bastante de órfãos. Sim, Né? sim. Pegar pessoas que estão lá passando necessidade de Por mais, irmãos, por mais que essa questão da adoção, principalmente no meio gospel, no meio evangélico, começou a se incentivar mais a questão da adoção para casais que realmente estão tentando ter filhos há anos e não podem. Mas como que parece que a justiça brasileira facilita a adoção para quem não deveria e dificulta para quem realmente pode adotar. Gente, eu conheço família financeiramente muito estruturada, questão assim, familiar, marido e esposa, às vezes já tem filhos muito estruturados, com um respeito na sociedade e tal, e não consegue. Parece que há uma inversão. Aí, de repente, chega lá 2 camaradas, chega lá 2 moças, porque conhece alguém que conhece alguém que manda muito lá na canetada, adota rapidinho. Então, infelizmente, a corrupção chega até nesse ponto. E aí, quantos órfãos que, infelizmente, poderiam ter um lar abençoado e acabam perdendo essa bênção.
O último ponto aqui, dentro da ética nas relações humanas, é lembrar o que Jesus fala sobre esse assunto. Se alguém vem até você, seja na igreja, no trabalho, na família, nos amigos, no dia a dia das relações humanas, se alguém vem até mim e a você para pedir uma orientação, fazer uma pergunta, tem uma dúvida, deixa eu te falar uma coisa. Eu não entendo muito disso, tal, mas tem uma situação que Jesus fala isso e isso sobre esse assunto. Se você quiser, a gente pode ler a Bíblia, a gente pode ler o que Jesus falou sobre isso. É até uma porta para nós pregarmos o evangelho para alguém que não é crente, para alguém que não é servo de Deus, discípulo de Jesus ainda. Sobre o aborto. Vários trabalhadores assim, no meio. Pensei que estava sozinho, mas não estava. Tinha mais crente que eu não sabia que era crente. A gente foi falando, dando graça. E assim, irmãos, por mais triste que seja, quando o assunto é a questão do aborto, infelizmente, a maioria das pessoas que querem optar por isso, não é em caso de que alguém foi violentado. Não é. 90% não é de uma mulher que estava sozinha na rua e sofreu violência. Não é. A maioria são jovens casais e aí a mulher tem uma gravidez indesejada. A maioria. É o camaradinha que foi lá na noitada, dormiu com a moça e de repente a moça mandou um zap. Deu ruim. É a moça que dormiu com 5, 6 na noitada e mandou para os 6 camaradas porque ela nem sabe quem é o pai. E hoje a lei com isso aí, a lei ficou um pouco mais complicada, não sei se vocês sabem, por quê? Antigamente a moça ia no juiz, falava assim, fulano é o pai, e eu quero a pensão. Se o fulano não quisesse fazer o DNA, o exame, para provar se era o pai ou não, o juiz obrigava o fulano a pagar a pensão. Hoje, irmãos, diz que a lei funciona assim. Se a moça falar que é do cara, fazer o exame e não for do cara, a lei exige que a moça pague a pensão pro cara, porque acusou o cara de ter engravidado a moça, e isso foi uma calúnia, uma difamação. Então, aí a maioria das moças e a maioria dos camaradas não está nem indo mais atrás do DNA, vai logo atrás dessa prática, infelizmente. Então, assim, existem vários outros desafios que nós, como igreja, estamos vendo, estamos vivenciando, vamos enfrentar muitos desafios nesse mundo pós-moderno. E aí, quando alguém vier pedir uma orientação ou surgir esse assunto dentro dos nossos ambientes, o que nos cabe, dentro do que nós entendemos do assunto, é agir com uma ética cristã. A Bíblia tem esses princípios sobre isso. Jesus, quando falou sobre isso, disse isso aqui e pronto. É a parte que nos cabe dentro da ética nas relações humanas. Amém, queridos? A gente fecha aqui o nosso conteúdo nessa matéria. Vou fechar o